Se você estava procurando um conteúdo que te ensinasse como chegar no alta renda, se o alta renda é para você, o que você precisa estudar, como funciona o dia a dia, bom, eu fiz esse conteúdo pensando em você, para poder te ajudar a entender como funciona esse próximo passo, se esse passo realmente é para você ou não, tá? Antes de ir pro conteúdo de verdade, eu vou pedir já para você se inscrever nesse meu canal, se você já me segue no Instagram, já está conectado comigo no LinkedIn, porque esse canal aqui eu vou colocar bastante conteúdo sobre o segmento, sobre os cargos, sobre o dia a dia, né? Muitas orientações para você que trabalha no banco e quer crescer na carreira, ou se você está no mercado, fora do mercado financeiro e quer entrar, e eu vou te ensinar muitas coisas aqui, coisas que eu conheço dos bastidores, de profissionais que eu converso, de informações que eu tenho acesso para ajudar você a crescer, tá? Então, vamos aqui já direto para o conteúdo, tá? Esse vídeo aqui eu vou chamar de mapa do alta renda, tá? Que é tudo que você precisa saber de orientações para você dar esse próximo passo ou saber se é para você ou não, tá? Eu coloquei aqui na tela, vocês estão olhando aqui na minha direita os principais, né, alta renda do mercado. Faltam alguns, né? Falta, por exemplo, o PicPay, que está crescendo bastante alta renda, área de investimentos, mas eu coloquei os principais onde você talvez vai ver mais vagas para você, tá? E aí, a gente está falando aqui de Bradesco Principal, Itaú Personalité, de Santander Select, de Banco Safra, de BTG, de Sicredi, de XP, Cicobi, C6, Unicred, Banco do Brasil, Estilo e também do Banco Inter, tá? Lembrando que cada um deles, eles olham alta renda, trabalham alta renda de formas diferentes, tá? Porque alguns são bancos de investimentos, outros são bancos, né, múltiplos, são bancos que têm negócios em todos os segmentos, outros que estão crescendo ainda, são bancos digitais, outros que são cooperativas. E aí tem singular que tem carteira de alta renda e tem singular que não tem carteira de alta renda. Então alguns têm algumas ressalvas aqui de forma diferente, mas no fim, todo mundo quer captar esse cliente, né, que gera uma boa receita, né, um cliente que é investidor, vai trabalhar investimentos, também vai trabalhar sucessão patrimonial e também vai trabalhar crédito com garantia, tá? Então é um excelente segmento para você que quer dar esse próximo passo para sair do varejo, você que quer dar esse próximo passo, é gerente de carteira e quer assumir uma carteira na alta renda, você que é de fora do mercado e quer acessar já direto na alta renda, também é oportunidade para você, tá? Primeira coisa, explicando aqui o que é alta renda, para que que ele serve, como que ele funciona, tá? Ele tem um foco em clientes, tá? Investidores, né? E clientes com uma renda superior a pelo menos, em média, aí 15 mil. Então eu tenho que ter, no mínimo, o Felipe, investimento e renda superior a 15 mil. Não, cada banco tem uma regra, mas em via, assim, a maioria, a gente pode falar que ou o cliente ele tem pelo menos ali seus 300 mil investido, tá? E aí ele já pode estar numa alta renda, ou ele tem essa renda aí superior a 12, 13, 14, 15 mil, né? No Principal, que é uma curva mais acima, que é pelo menos uma renda de 25 mil ou os 300 mil investido, para poder ter conta no segmento como esse, tá? E aí para cliente o que muda? Muda que tem acesso a produto de investimento diferente, tem uma agência diferenciada, é onde você chega para fazer reunião, tomar café, tem um outro tipo de atendimento, você tem mais de um tipo de especialista atendendo, enquanto no varejo você tem um gerente da conta, né? E alguns produtos ali, num alta renda, você tem vários tipos de produto de investimento, acesso a produtos diferentes, você tem acesso a um cartão diferente, que é até uma sala VIP, né? Alguns como o BTG, que é já o altíssima renda deles ali, talvez até um private, tem um acesso a um terminal diferente. Então tem uma série de acessos, de produtos, de coisas diferentes para gerar valor para esse cliente. Ele gera muito mais receita do que comparado ao varejo, né? Uma média aí que o cliente do varejo está rendendo ali para uma carteira média renda, gera uma receita, cada cliente em torno dos seus 100 a seus 180, R$ 200. Uma média, tá? Aí eu estou falando de vários bancos. Agora uma carteira, um cliente no alta renda, um cliente que tem investimento, um cliente que tem produto, né, ele já está superior aí a mais de R$ 1.000, R$ 1.500 de receita, tá? Então é um cliente que ele sozinho ele dá a receita a mais que 10 clientes, né? Por isso que numa carteira do varejo, por exemplo, um cliente, um gerente de média renda, ele tem seus, vamos dizer ali, seus 800 a 1.600 clientes, porque tem que ter receita na quantidade. Enquanto um gerente alta renda, em média, ele atende ali seus 400, 450, 500 clientes ali em média. Vai ter alta renda que você vai acabar atendendo um pouco mais, mas foge bastante da exceção do comum que os bancos praticam ali, né, na carteira do gerente de alta renda, tá? Quais são os produtos focos, Felipe? Produto foco aqui, eu vou dizer para vocês, que é conquista, né, nesse momento, estou falando 2026, 3 de julho que eu estou gravando esse vídeo, de 2026, uma sexta-feira, 15 para as 11 da noite,
tô gravando esse vídeo aqui para poder ajudar vocês. E nesse momento, todos os bancos estão em expansão no alta renda. A gente fala de uma XP mudando produto, a gente fala de um segmento principal expandindo, ainda abrindo escritório pelo Brasil, a gente Personalité abrindo novas carteiras digitais da Builder, contratando gerentes do mercado, contratando gerentes internamente para poder suprir, porque ficou tão disputado esse cliente que gera uma receita interessante, né, que gera um vínculo interessante para o banco, que acabou aumentando a disputa. Então, a parte de abertura de conta está sendo muito bem vista. Tanto que o Personalité, ele abriu uma carteira diferente, né? Uma posição diferente que é o de conquista. Você não tinha isso tão forte no alta renda. Você via isso talvez ali na PJ, talvez um PJ varejo, né, de conquista, mas no alta renda o banco trouxe essa posição para poder acelerar essa abertura de conta. Tanto que agora também abriu recente, eu já trouxe, já tem uns 3, 4 meses atrás, que tem conta para filhos, né? Então a ideia é que o Personalité ele não agregue somente o marido, ou agregue a conta da esposa, ele agregue a família inteira. Pô, se a esposa tem conta, vamos trazer o marido. Se o marido tem conta, vamos trazer a esposa, vamos trazer o filho. Os filhos, se tem cunhados, tem sogro, sogra, vamos trazer todo mundo para ter um atendimento de family office ali dentro, toda a família junto, porque aí facilita, né? Estão colocando até na propaganda, facilita para transacionar entre família, Pix e tudo mais. Então é uma estratégia do Personalité ele não ter só o marido ou ter só a esposa, ele quer todo mundo, tá? Então, o produto foco ali está sendo conquista nesse momento, mas os três principais aqui vou falar investimento, crédito com garantia, seguro, né? Falar sobre sucessão patrimonial. E aí, falando aqui já primeiro de investimentos, tem sido um dos produtos que mais tem reprovado pessoas para uma vaga na alta renda dentro de uma entrevista. Porque se você trabalha no varejo, amigo, pelo amor de Deus, eu estou falando há muito tempo, amiga, me escuta. Você precisa começar a olhar cenário econômico, você precisa sair do raso. Que é o raso? Ah, eu sei vender seguro, eu sei vender crédito, eu sei vender consórcio, ou vendo mais ou menos, e é isso. O mercado está exigindo mais especialistas. Eu vou falar mais sobre isso lá na frente do vídeo, mas ele está pedindo mais pessoas que são especialistas, que eles. Pô, eu estou acompanhando o cenário, porque uma das perguntas na entrevista aqui, se você está ali toda hora olhando a sua meta no computador, pensando em seguro de vida, eu sei, calma. Eu sei que você já me xingou. Eu sei que, Felipe, é muito seguro que eu tenho que vender, é consórcio demais, é crédito demais. Eu sei que é muita coisa, mas você precisa, durante a agência, estar focado nisso, seu horário de trabalho, e fora, desenvolver essas skills, porque você vai dar um próximo passo, seu salário vai aumentar, sua PLR vai aumentar, ou em algum lugar no mercado, seu bônus, né, duplica, triplica. Então, essa habilidade você precisa começar a acompanhar, começar a estudar, porque vão perguntar como que você se atualiza? O que você responderia? Você fala, eu assisto o jornal do Estadão. Aí eu me atualizo olhando o Madruga Bancário. Cara, não é isso que ele está perguntando. Como que você se atualiza? Bom, pela manhã eu tenho um costume de assistir o Morning Call aqui do banco, né? Do seu banco onde você trabalha. Eu acompanho como que está indo o mercado. Eu acompanho jornal. Pô, eu vi como que está a política nesse momento. Eu vi como que está o cenário internacional. Eu vi como. Então ele vai perguntar, beleza, perguntou como que eu acompanho, você respondeu. Se você usou alguma dessas minhas respostas, você vai sair bem. Aí ele vai falar assim, legal, o que saiu na notícia essa semana? Me traz uma notícia. Você não pode mentir. Você tem que estar dentro de você já consumindo isso diariamente. Acordou de manhã? Pô, deixa eu dar uma olhada aqui no noticiário. Já separa, seja conta de Instagram, seja site de jornal, ou seja um própria IA, para ela falar, você montar um GPT ou montar no cloud, que é a minha IA favorita, um projeto lá, um GPT que você, ó, me dê as principais notícias de mercado para me atualizar no dia, todos os dias. Dá para você colocar para ele te mandar no e-mail. Dá para você fazer uma automação com o cloud, com N8, com NHN, N8N, que te manda no WhatsApp. Dá para fazer várias coisas que você fica atualizado. Mas o excesso de informação hoje, não dá para você falar, eu vi uma notícia que tá atrasada, faz 3 meses que saiu essa notícia, então vai exigir que você esteja acompanhando o índice econômico, tá Selic, né? Quanto que tá o índice de preço, talvez até se você vai outro mundo aqui falar, se você vai fazer uma entrevista de câmbio, saber como tá a balança comercial, né? Como que quem tá comprando, quem tá vendendo mais, como que tá o dólar. Qual que é a cotação do dólar essa semana? Pô, eu vi, fechou 5,15, fechou 5,20, né? Puxa, o que aconteceu? Ó, como tá indo aqui, possivelmente o Fed vai aumentar a taxa de juros. O que que é o Fed, né? Então, muitas pessoas estão caindo em investimentos porque não acompanham o cenário, não entende de produto de investimentos, não sabe uma montagem de carteira, o que que é, né? O que que são os perfis de cliente, né? Um perfil mais ali moderado, perfil arrojado. Então, você precisa estudar isso já a partir de agora. Por isso, eu quero trabalhar com a alta renda, aqui já vem um divisor de águas. Puxa, Felipe, eu não gosto disso. Beleza, vamos olhar outro segmento. Felipe,
Cara, eu gosto e eu já tô começando a assistir. Eu já, de certa forma, tímido, eu já acompanho. Então você precisa estar acompanhando os índices econômicos para você não passar vergonha na entrevista, porque é o que mais tem feito profissionais reprovarem, tá? Falando de crédito com garantia, é você entender como funciona. Um crédito com garantia de investimentos, um crédito com garantia de imóveis, né, que é o famoso home equity. Tem muito banco que está fazendo agora, refinanciando o carro que já está quitado. Então a pessoa faz o refinanciamento ali do carro. Ah, galera colocando previdência, né, como garantia. Então, você entender como funciona, porque é oportunidade. Em vez do cliente falar assim: "Ah, eu vou resgatar lá o meu dinheiro, porque eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um apartamento na praia", ó, apareceu uma oportunidade de negócio, eu preciso de dinheiro líquido agora. Às vezes vai ter muito cliente que vai estar com uma posição na previdência, ao invés de ele tomar lá uma taxa de saída, né, da posição da previdência. Não, espera aí, vamos ver um crédito com garantia aqui, e coloca a sua previdência, ela vai continuar rendendo para você, você não sai da sua posição, você não vai se descapitalizar, e aí você vai tomar um crédito talvez com 1,5, 2,5% de juros. O cliente vai olhar, e aí você vai só bater conta com ele, ó, você vai tomar um resgate aqui de R, você vai ter que juntar todo esse dinheiro ou parte do dinheiro que você está resgatando aqui, vamos manter aqui, e aí ao invés de você pagar toda essa taxa, vai ficar talvez mais barato aqui, ou elas por elas, ou talvez você vai pagar um pouquinho mais caro, mas o dinheiro continua lá. E você vai conseguir quitar antecipadamente, aí vai diminuir. Então, crédito com garantia é algo importante. E também é importante você saber sobre ciclo de crédito, desde ali da contratação até a quitação do contrato, beleza? Importante saber sobre seguros, tá? Tá cada dia mais seguros crescendo no mercado, tá? E o que eu quero dizer com isso? Cada dia mais o seguro ele tá ficando um assunto comum. E um cliente do alta renda, que ele tem pelo menos 2 casas, 3 casas, ou ele tem uma casa onde ele mora, uma casa no interior, uma casa na praia, uma casa em outro país, ou ele tem uma casa em Orlando, né? Ou ele tira as férias com o filho, ou ele tem um apartamento, ou vários apartamentos que ele aluga, né? Talvez ele é desse ramo, ele ganha dinheiro na vida assim, fora a carteira de investimentos, fora tudo que ele tem, ele vai se preocupar quanto ele transmite esse patrimônio. Talvez se a gente está atendendo um cliente do varejo, ele tem uma casa, um carro, 2 carros na garagem, e é isso, né? Ele talvez não esteja endividado, ou esteja pouco endividado, mas a vida dele está seguindo. Ele não se preocupa tanto em pensar, nossa, mas para quem vai ficar a minha casa? Que talvez demorei 10, 15 anos para construir, para reformar e tudo mais. Né? O cliente que ele tem muito patrimônio, né? Vários imóveis, carros, tem 2, 3, 4 carros, ele começa a se preocupar. Peraí, eu construí tudo isso daqui, né? Eu tive uma empresa, né? Eu sou médico, sou o primeiro médico da família, tenho minha clínica, construí tanta coisa. Eu quero deixar esse dinheiro para o meu filho, para os meus filhos, para minha esposa, ou a esposa deixar para o marido, se preocupar e deixar para os filhos também. E aí que entra o seguro, tanto para quem é empresário, para que de repente ele é a principal mão de obra, né, para que aquela empresa aconteça, para ele ter uma proteção caso ele ficar sem trabalhar e as contas continuar sendo pagas, mas também principalmente para transmissão de patrimônio, né? Eu já atendi clientes no varejo que veio a esposa ou veio a filha, o filho, que tinha a conta lá com mais de 1 milhão parado, mas não tinha dinheiro, né, para poder pagar um ITCMD, para pagar os impostos, para fazer a tramitação desses patrimônios, seja investimento, seja também casa, carro e assim por diante. Então, cada dia está sendo maior assunto, ele está crescendo. E a gente, quando a gente fala de sucessão patrimonial, não é só, faça o seguro para você pagar o ITCMD. Quando a gente fala de sucessão patrimonial, um cliente já no alta renda, que ele tem esse volume de patrimônio, ele também vai pensar realmente em transmitir, mas como que ele faz, né, essa sucessão correta? Às vezes, pô, ele quer deixar uma quantidade de bens para um filho, uma outra quantidade de bens para o outro filho, coisas diferentes. Então ele vai pensar num testamento, ou ele vai pensar numa holding. Então, se você quer ir para alta renda, comece a estudar holding, né? Como funciona, não precisa ser um especialista em holding, porque no alta renda ali, daqui os principais bancos que eu te mostrei, você não vai ser o cara que vai trabalhar numa holding ou vai ajudar ele a montar uma holding, vai ser um advogado que vai montar, mas você tem que saber, na essência, como funciona, para o cliente não chegar, né? E vai ser comum você falar de um seguro, falar de uma proteção que ele não tem contigo e talvez tenha no mercado ou não tenha nenhuma, ele fala: eu já tenho hold. E aí, como que você argumenta isso? Porque holding vai precisar de um seguro de qualquer forma. E de forma bem simples aqui, hold é quando se monta uma empresa, né? Cada um da família entra no CNPJ, né? Tem as cotas do CNPJ, mas mesmo que, por exemplo, eu, como pai dessa família, eu acabe falecendo ou acabo falecendo e tendo que sair, eu preciso ter uma forma de transmitir essas ações. E aí, ainda assim, vai ter imposto sobre essas ações. E vai transmitir a minha parte, né, para minha família. Então vamos passar essa parte aqui para os filhos, essa parte aqui para a esposa e assim por diante. Então a holding, sim, ela não é o instrumento completo, ainda fica faltando o seguro, tá? E aí a holding serve para várias outras coisas, de repente para proteger o patrimônio, né, e assim por diante, que não vem ao caso. Mas estude essencialmente para que, beleza, o senhor já tem, acho que o senhor já está bem estruturado, mas ainda falta uma ferramenta.
Então, quando você entende de sucessão, vai ser normal um cliente falar: "Ah, eu já tenho um testamento, eu já tenho uma hold, eu estou estruturando uma hold", né. Depende do tamanho desse cliente que ele tá, se ele tem você tá num grande banco como o Itaú, talvez vai ter cliente que tenha 10, 11, 12 milhões numa carteira e talvez ele já tá migrando para um family office. Ele vai ter uma estrutura de atendimento, né. Então, turma, estude isso daqui que vai ser muito importante para você não chegar seco, sem saber nada, orelha seca, como eu gosto de falar, sem entender como funcionam as coisas. Então, começa a estudar, não é que não é para você, é porque você não tá procurando informação, né. Você começou aqui muito bem, mas estude isso aqui profundamente, beleza? Bom, vou mandar aqui. Habilidades em cargos de assistente, tá? A cultura do banco. Primeiro assim, quando você vai fazer um processo seletivo, principalmente processo para assistente, a gente vai falar de IAN, né? A gente vai falar sobre o GNO no Principal, a gente vai falar sobre ES no Select, ou os assistentes no mercado dentro do alta renda, que é o que você vai trabalhar ali como um suporte, um braço direito dos gerentes, no atendimento, em serviços operacionais. Mas a primeira coisa que eles vão tentar identificar é quem é você? Qual é a tua cultura? Porque olha só, você tá fora do mercado, você está no varejo e daqui a pouco você tá lidando com clientes que você vai abrir a conta. Meu Deus, o cara tem 8 milhões aqui guardado. Meu Deus, esse cliente aqui ele tem 12. Quanto dinheiro. E aí ele vai tentar identificar se isso é tudo bem para você, se é só um número, né. Eu lembro quando eu estava era estagiário no banco, e aí a primeira vez que eu peguei um malote de dinheiro, imagina uma mesa como essa aqui, cheia de pilhas de, assim, de R$ 100. E às vezes eu ajudava ali contar os caixa, passar envelope, né. E e é engraçado que não é R$ 100, é papel, faz parte do trabalho. É, tem um monte de nota aqui, mas não é meu, então é um papel. Agora tem gente que não sabe separar isso. "Caramba, eu mudaria minha vida com esse dinheiro aqui". E aí se perde. Outro ponto é entender quem é você como profissional. Se você quer crescer, me fala um pouco sobre você. Me conta o seu dia a dia. Você gosta de estudar? Você lê que tipo de livro? Quem que você acompanha na internet? E aí vai identificando, poxa, se você tem valores, né, ali que se assemelham aos valores do banco. É alguém que estuda, que tem postura, que quer crescer, quer dar o próximo passo, ou vai vir aqui só para ganhar dinheiro, para poder ocupar um cargo e assim por diante. Porque eles vão ter essa cautela. E assim, vamos ser sinceros, você não quer uma pessoa chata trabalhando do seu lado todos os dias, né. Então eu quero saber se a pessoa aqui vai integrar o time, se ela vai ajudar no dia a dia, se ela faz parte da cultura do banco. Você não vai vir aqui pra ficar reclamando: "É, porque é assim, ó, porque é assado, ó, porque poderia ser maior aqui o escritório, né. Ah, por que colocou esse tapete dessa cor? Podia ser laranja, podia ser azul". Você entendeu? Então vai entender, pô, é uma pessoa de boa família, uma pessoa que tem respeito, é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa esforçada, pessoa que quer crescer, pessoa estudiosa, ó o que que ela já fez na carreira, o que que ela não fez. Então é isso que um gestor quer, é isso que uma gestora quer e vai procurar em você aqui na cultura, tá? Tem que ter cabeça de solução de problemas, então, pô, eu soluciono, o que que tem aqui, como é que eu posso ajudar? Ser uma pessoa proativa, não precisa só, ah, o gerente pediu para eu fazer, ou não, ah, o gerente ele não falou para eu fazer, então eu não fiz. Não, ó, eu já vi o problema recorrente, já resolvi. Não, já tá comigo. Caramba, como você sabe? Não, eu estava observando você já falando ali, o cliente eu já peguei, já entrei no sistema e já tô aqui abrindo uma ocorrência, ou já tô ligando na central, ou não, já tô mandando pro cliente, ou aquele cliente ligou e quando você estava em visita, você estava em reunião, você estava no telefone, eu já resolvi aqui. Solucionador. Não é pessoa que precisa ficar mandando. Entendeu como funciona a rotina, o dia a dia? Eu sou o solucionador, eu vou resolver, eu vou atrás de solução. E é isso que todo gestor está procurando. Assistentes, pessoas que, pô, talvez não tenham experiência para virar gerente, mas já vai mostrar no dia a dia ali que vai ajudar a equipe fluir, ao gerente conseguir ter cabeça para negociar, para ir atrás do resultado, para vender, né? E o gestor para gerir o time, pô, ó, fulano, não precisa nem falar nada, já está resolvendo. Porque a cabeça de alguém que quer crescer, sabe? Ah, próximo que eu vou promover é fulano, é natural. Vai ser o Felipe, porque ó como que ele já é um gerente quase pronto, ele só não tem a carteira. Bom, outra coisa importante é ter esse perfil, né, desenvolvimento, perfil de crescimento. Então eu estou estudando, estou procurando. Qual foi a última vez que você se atualizou? Ah, eu li tal jornal. Não, que curso que você fez a última vez? Ah, eu terminei a faculdade. Ah, eu fiz um cursinho de livre de artes. Bacana, mas e pra carreira, para alta renda, o que que você fez? Não fiz nada. Não, vai procurar. Puxa, eu procurei, eu fiz um curso, sei lá, de renda fixa. Eu achei, talvez se você não tem dinheiro, Felipe, eu tô num momento aqui mal, procura. Ah, puxa, como que eu tô me atualizando? Financeiramente, eu tô com alguns apertos financeiros nesse momento, mas o que eu faço? Eu conheço algumas pessoas que criam conteúdo, né, para renda fixa.
para renda variável. Ah, não, eu tô seguindo tal pessoa que cria conteúdo, ou eu peguei um cursinho gratuito de seguros e eu tô aqui me atualizando para entender como funciona uma holding. Eu achei esse conteúdo. Ah, eu comprei um curso de R$ 20, de R$ 50, que eu assisti 6 aulas, 8 aulas, 10 aulas, 20 aulas, sei lá. Mas eu tô me atualizando para isso, que o gestor ele quer ouvir o que, que você tá fazendo. Se você chegar lá, não tá atualizado, sabe o que você vai falar para ele? Você é um preguiçoso. Você não tá nem, você tá fazendo tudo na vida, menos se preparando na carreira. E aí vai aparecer um outro orelha seca e vai falar assim: "Não, eu fiz tal curso, eu fui em tal evento, eu participei de um evento de tal banco, eu fui em tal lugar que tinha uma palestra e era gratuito. Bom, na minha faculdade teve tal coisa". Se você não perde um episódio, né, que tá saindo das temporadas aí de A Casa do Dragão, se você zerou várias vezes, assistiu 2, 3, 4 temporadas, né, ou aquela série que você tanto gosta, se você, puxa, saiu um documentário de tal coisa, você não perde, cara, beleza, eu gosto de série, eu gosto de assistir. Mas você precisa estar estudando. Você precisa, ao mesmo tempo que você dedica para isso, dividir para se dedicar, para você crescer. Porque se você dedica tempo para isso, você está plantando conhecimento em você, para você no futuro colher e aumentar o salário. Aí você vai conseguir assistir série o tempo que você quiser. Porque tá com o dinheiro na conta, aí você tá livre, viaja para onde você quiser, compra o que você quiser e assim por diante, tá? Ah, conhecimento técnico básico de que eu trouxe aqui, se você já quer ser assistente, quer uma oportunidade, comece a estudar, demonstra que você já está um passo à frente, né? Quando entrei no mercado, lá em 2013, todo mundo tinha que ter uma CPA 10 para entrar lá atrás. E era o mais comum você ter uma CPA 10. Quase todo mundo na agência tinha CPA 10, alguns raramente tinha CPA 20 e CEA. Hoje estagiário, jovem aprendiz já tem CEA, por exemplo, né? O pessoal entendeu esse game. Agora, o que mudou nos últimos anos é, legal, certificação é uma commodity. Tem muita gente que está tirando. Só que ninguém tem o prático. Ninguém estuda investimentos, ninguém estuda sucessão, ninguém sabe o que é uma hold, ninguém está estudando cenário econômico todo dia. Vai falar sobre uma posição de mercado, né? Entender por que, que os juros não está caindo jamais do que era previsto, porque ao invés de virar 12, já estão falando que vão manter em 14 até o final do ano, agora de 2026. Por quê? Porque eu acompanhei. Não é você que vai ser o economista, mas você está ouvindo economistas diferentes falar sobre aquilo, isso te forma opinião, te informa, beleza? Então, como eu falei, conhecimento técnico básico, seguro, investimentos, crédito e também previdência, tá? Previdência é uma coisa que é bastante cobrada para você fazer a portabilidade de qualquer outro banco. Bom, habilidades de gerentes, tá? Você tem que ter uma boa habilidade comercial, tá? Se você vir, puxa, eu quero fugir para o alta renda porque eu não quero bater meta. Cara, você vai ter cobrança de meta para vender produto de investimentos, para vender alguns COI, para vender previdência, para vender seguro, para vender alguns desses consórcio, vender crédito e assim por diante, vender cartão pra caramba, cartão Black, né? Uns produtos de fidelização que os bancos mais atraem clientes. Então, ter habilidade comercial vai ser bastante essencial aqui, eles vão testar na entrevista, tá? Ter gestão de carteira, saber como fazer, né, o giro de carteira, falar com os clientes, ter essa proximidade, relacionamento. Gestão de carteira é uma coisa que é uma grande dor no mercado, principalmente para quem vai até o varejo, tá? Quem entra na alta renda começa a ter noção, mas ainda tem muito orelha seca que não entendeu que a carteira é um dos ativos mais importantes para você que é profissional. Por que, que eu estou dizendo isso? E aí, para você entender, a carteira é o seu trunfo como profissional. Porque você vai estar em um banco, outro banco vai te falar assim, pô, eu quero te trazer para cá. Né? E ele vai estar contratando você, ou seja, ele vai estar te pagando pelo tempo que você já teve experiência e desenvolveu, e também para saber o quanto você consegue levar de cliente, levar de recurso, né? Trazer receita para esse novo banco. Então isso é muito comum no mercado. Tem gente que fala assim, não, isso é antiético. Não é antiético, isso é normal, isso acontece, tá? E se você pensa que o banco vai me contratar para eu atender os clientes dele. Não! O banco vai te contratar para você atender os clientes dele numa carteira, mas também para formar uma carteira nova, para expandir. Porque muitas vezes você vai receber até uma luva por isso. E aí o banco vai assim: ó, eu vou te dar 200 mil, um salário maior, né, para você poder fazer isso, uma variável, né, se você trazer tanto de recurso, se você ir batendo esses gatilhos aqui de meta. É isso, é o normal. Então, presta muita atenção. Se você é gerente de carteira, seja empresa, seja do pessoa física, seja o que for, você tem que ter clientes que são fiéis a você. Porque vamos lá, habilidade, vamos falar de comercial aqui. Você ficar contatando cliente frio o tempo todo, você vai ter que ficar provando que você é do banco, que o seu banco presta, que o produto presta, e aí você vai passar por várias etapas até o cliente. Estou convencido, você me convenceu de tudo isso. Agora, quando você já tem um relacionamento, o cliente só pensa
se ele vai comprar ou não, porque ele já confia em você, ele confia no banco, ele confia que você é real, que tudo, ele só vai decidir. E aí, quando ele confia em você, ele já está lá na frente, na etapa comercial, ele está na etapa de fechamento. Sempre se apresenta o produto, mostra a solução. Ó, você tem uma dor, a gente já conversou sobre isso. Bom, chegou o momento, a gente tem que fechar. A gente tem que fazer, porque eu não estou me sentindo seguro em te deixar desprotegido, deixar sua família sem seguro. Se alguma coisa acontecer, então, você precisa ter relacionamento com a carteira. E isso vai ser um baita diferencial para você. Escuta, que eu tô sendo seu amigo nessa pra caramba, tá? Dominar seguro e sucessão, como eu já trouxe lá atrás. Investimento, né? Produto, cenário, asset allocation, que é a montagem de portfólio. VGBL e PGBL, então não dominar somente previdência, visando investimentos, carteira de investimentos, né? Mas também visando ali a parte também tributária, ou uma estratégia tributária para o cliente pagar menos imposto e também. Antes de a gente continuar aqui, talvez você fale, pô, Felipe, mas como que eu vou aprender? Como eu vou desenvolver? Eu vou participar de um processo no Principal, no Personalité, no Select. Como que eu faço? Eu não sei. Bom, calma. Vocês conhecem que eu tenho uma Vertex Academy que tem vários tipos de soluções, vários tipos de cursos para você conseguir desenvolver algumas skills e até conseguir, né, como funciona um roteiro de entrevista na alta renda, como passar em uma entrevista na alta renda. Eu vou deixar os links aqui na descrição que eu vou te ajudar a você se desenvolver, você a crescer, para você chegar no alta renda, você fazer essa transição de carreira. Então fica calmo que a Verso vai te ajudar. Então se faz sentido para você, clica ali no link, já conheça, veja o que tem de curso ali e o quanto deles ajudam você no seu momento, beleza? Seguindo aqui, vamos falar dos bancos, tá? Vou falar um pouquinho da estrutura aqui de forma bem enxuta, senão esse vídeo aqui vai ter mais de 1 hora. Então eu quero que seja um vídeo enxuto, que ele te ajude bastante nesse seu próximo passo, se é ou não é para você. Falando de Santander Select, tá? Ele tem ali algumas posições para você poder entrar, para você poder se desenvolver. Então você vai usar tudo que tem ali, que eu passei para vocês atrás no vídeo, tanto habilidades para gerente quanto habilidades para assistente, tá? Então ele tem ali a função do especialista select, né, do ES, que ele tá ali como esse suporte, como eu falei para vocês, ele também tem meta de venda, tá? O especialista select, mas ele também vai suprir como suporte para os gerentes, tá? E aí a gente tem uma sequência de 3 carteiras. O Select One, que é o antigo Van Gogh, tá? E o que o Santander fez? Se desfez da marca Van Gogh, que era uma marca que o Santander pagava, trouxe para dentro da estrutura Select, e aí é os clientes que têm ali a renda superior a 7 mil até 15 que o Select One está atendendo. Dizem, tá? As pessoas me tragam que é uma carteira de 1.300 até 1.600, 1.700 clientes, tá? É gente pra caramba. Então é uma carteira que é muito mais para vender do que para fazer relacionamento. Se alguém tá te falando, ah, não, é uma carteira que você tem que fazer relacionamento pra caramba com todos os clientes, não. Você vai escolher os melhores, ter ali no seu contato, seu WhatsApp, ter um contato frequente para você ter eles contigo, mas não é uma carteira para você ter todos os clientes. Imagina fazer um giro, é um giro de 6 meses quase, para você falar com todos os clientes assim, né, tranquilamente. Beleza? A gente vem para as duas carteiras, o GR High e o GR Ultra High. E aí a diferenciação ali é de faixa de investimento que esse cliente tem. Tá? E aí, por último, a gente tem um gerente geral select, depois o head, que é alguém que está ali acima. Mas, falando aqui da estrutura da agência, é mais ou menos essa daqui. Então, quando você for procurar vaga, puxa, apareceu uma vaga de gerente ultra high. Tem experiência na alta renda? Vai ser difícil você entrar, tá? Não, provavelmente eles vão sempre contratar um gerente ultra high, alguém que já trabalhou no alta renda, ou no próprio Santander, ali no como gerente high, ou tá no Personalité, tá no Principal, então é uma estratégia para trazer você e a carteira junto. Então, se você já é gerente no média renda, por exemplo, gerente high. Se você é do varejo como a N, né, cargo de entrada, o gerente o ES ou de repente até um Select One é uma oportunidade, beleza? Falando aqui de Principal, né? A gente viu muito forte agora em 25 e também em 26 várias contratações para o Bradesco Principal, né? A reformulação deixou de ser Prime, agora é o Principal, o Prime baixou ali por média renda. E o Principal, então, ele é hoje o segmento ali, menina dos olhos do banco, né? Que está tendo bastante destaque, está crescendo pra caramba. E esses são os principais cargos, tá? Se não me engano, tem ainda um cargo aqui entre o GNO e o Team Leader ali, né, mas não são em todos os escritórios, são só os escritórios grandes que tem esse cargo, que é um responsável operacional, né, e responsável ali pelo GNO. Mas assim, cargo de entrada, gerente de encantamento, é quem fica ali no espaço de primeiro contato com o cliente, tá? Algumas pessoas falam assim, ah, é um recepcionista, mais ou menos, tá? Mas ele é um cargo que ele é um cargo de 8 horas, tá? Então, se você tem, sei lá, 22, 24, até uns 26 anos, é um cargo excelente para você, se você não tem experiência de mercado financeiro, ou se você é jovem aprendiz, é estagiário, pô, baita cargo ali, para você conhecer já de cara o alta renda e ter essa oportunidade de crescimento. É quem vai ficar ali dando suporte
O cliente que tem agendamento de visita, levar por exemplo, alguns escritórios tem um espaço, né, de café, né, tem um espaço de bar ali onde o cliente pode tomar um café diferente, um cappuccino, já tomei algumas vezes lá, tem 10 tipos de café diferente, do Brasil até o Japão, o café da Alemanha, da Inglaterra, da Espanha, da Itália, e café de todo canto. Então é uma experiência para o cliente ali tomar um café, bater um papo, e aí é uma experiência que o cliente se sente valorizado, o cliente ele sente: "Puxa, caramba, eu tenho valor aqui nesse segmento pela primeira vez", então é uma forma de ajudar até para fazer negócio, entrar numa sala de reunião bonita e assim por diante, tá. O GNO é um cargo também de assistente, mas ele também tem uma função operacional, porque é gerente de negócios e operações. Ele também fica cuidando ali a parte operacional, olha ali caixa eletrônico, nas agências do Principal tem ali caixa eletrônica, como a maioria dos alta renda que tem espaço, né, tem para sacar dinheiro real ou dólar, euro, né. Então nesse escopo aqui de trabalho, ele vai cuidar muito da parte operacional, de contratos, dar esse suporte para os gerentes, mas quem ali já está, de repente, em algum contato com o cliente, ajudando uma venda, vendendo um cartão, por exemplo, vendendo um seguro simples, né, fazendo alguns negócios, vai ser um baita diferencial para o gestor, né, que é o team leader ali, ou o head, olhar e falar, poxa, dá para a gente já, no próximo ano, no próximo ciclo de avaliação, tá promovendo para um gerente um aqui, ao invés de a gente olhar mercado, olhar outras pessoas, beleza? Gerente um é quem atende ali os clientes com renda superior a 25 mil, com esse investimento ali superior a 300 mil, e a gente vai separando o gerente 2, gerente 3, que aí o gerente 3 vai até ali o pré-private, né, clientes até 10 milhões em atendimento. O team leader, ele é alguém que fica normalmente ou ele fica com gerentes um, tá? Ou ele fica com, às vezes, gerentes um e 2 e pelos escritórios que eu fui, pelo que eu entendi, tem o team leader que ele fica só com o especialista 3, que aí é a galera mais parruda, a galera que normalmente tem um CFP até, ou tá tirando o CFP, alguém que entende muito de investimentos, já tem uma larga experiência, alta renda e assim por diante. E o head de escritório é quem comanda todo mundo, né? Se tem 2, 3 times de team leader, ele tá acima de todo mundo. E é o que bacana que o Bradesco fez, é que o team leader é como se fosse um gerente geral de agência, a gente está acostumado. E o head é como se fosse o regional. Porque depois do head já é o superintendente. Né, o superintendente que cuida ali das regiões, uma quantidade de escritório. E para quem está entrando no Principal, é bacana que você tem um onboard, né, um treinamento de um mês, né, que ele passa qual a cultura do banco, a cultura Principal, por que que tem lá, vocês estão vendo aqui um pouquinho na imagem, o sofá, a cor, né, tem alguns elementos ali da decoração, por que que tem aquilo, tem uma explicação que todo mundo explica para os clientes, eu fui em vários escritórios e todo mundo, ó, isso é por isso é por aquilo, ó como que é assim, ó como que é assado, a gente pensou dessa forma, a gente pensou desse jeito, então, nesse treinamento ele explica, fora o treinamento para você entender sobre roupa, sobre investimentos, vai num treinamento de marca, né, uma marca grande, que o príncipe está muito preocupado que o atendimento que de repente um cliente desse, ele foi lá na Gucci, né, comprou uma bolsa, a cliente comprou um relógio e não pode ir até um banco e diminuir esse atendimento. Pode ser com atendimento de varejo, não, atendimento de alto padrão. Então, o cliente saiu de lá, o banco ele quer que esse cliente tenha esse mesmo atendimento de alto padrão. Porque nós também somos um segmento de alto padrão. Ter essa mentalidade, tá? Então, é muito bacana, porque todo mundo sai impactado, um treinamento de venda, um treinamento de atendimento, treinamento comportamental, um treinamento de visão, né, de como funcionam esses clientes, né? Conversando uma vez com o Ricardo Louver, ele falou assim: pô, Felipe, imagina só um cliente desse, ele te chama para um almoço, ele te convida, você vai recusar, você vai no almoço com esse cliente, ele fala assim: olha, escolhe o vinho que a gente vai tomar. Ele já te levou num restaurante que você não conhece e, e mandou, né? Falou assim: escolhe o vinho que você quer, e agora? Que você faz? Então, você não precisa ser o cara que toma esse vinho, né, mensalmente, mas você tem que conhecer uma carta de vinhos. Então, poxa, tem tal vinho, talvez seja um vinho de 300, 400, R$ 500, aí depende do tamanho do cliente, de R$ 1.000, mas você precisa conhecer um pouquinho de vinho, para não falar assim: "Puxa, eu quero um Cabernet Sauvignon", "Tá, mas de qual marca?". "Ah, me dá um Catena aí", você entendeu? Então, esses clientes, eles têm experiências diferentes. E aí, às vezes, se você já viajou para fora, não viajou, muitas vezes esses clientes viajam, eles veem um Estados Unidos diferente, eles vão para uma Espanha diferente, eles vão para uma Itália diferente, eles vão para uma Inglaterra diferente. Mas você não precisa ser o cara que vai frequentar, ou, a pessoa que frequenta os mesmos lugares, mas você precisa saber que existe. E às vezes ser observador, de conversar com alguns clientes, eu falo assim, poxa, e onde você foi? Ah, fui em restaurante tal, é muito bom. O que que você recomenda pra mim? Eu não tô perguntando pra você. O restaurante, o cliente foi lá e pagou, sei lá, 500 euros num jantar, pagou 1.000 euros no jantar.
mas você ouviu informações que na Espanha não, deixa eu te recomendar um bom, que tem um prato, assim, maravilhoso de massa, você precisa ir lá. Se o cliente perguntar se você já foi ou não foi, você não vai dizer, mas você vai falar: "Puxa, tenho tal, assim, assim, tal, que fica em Barcelona, que fica em Londres, que fica, em Capri, que fica ali na Costa Amalfitana, que não, fica em Maiorca". Você vai ter história para contar. E o cliente vai olhar: "Caramba, que legal". Talvez você nunca foi nesse restaurante, você foi para Espanha, você foi para Barcelona, talvez você conheceu Maiorca, conheceu a Costa Amalfitana, mas você não foi no restaurante que cobra 500 euros, né, o jantar. Mas você sabe, você tem história para contar, você tem assunto para trocar com o cliente, beleza? Bom, antes de eu passar aqui para o personalité, que eu sei que muitos de vocês querem ver, gostaria que vocês me seguissem nos meus canais aqui no Instagram, seguisse a Versa Academy também no Instagram, se inscrevesse aqui no canal e também me seguisse lá no LinkedIn, né? Eu não consigo mais aceitar nenhuma conexão, que o LinkedIn ele bloqueia, né? Quando você chega a 30 mil conexões, ele te trava. E graças a Deus eu cheguei em 30 mil conexões, muito bacana isso. Se eu já sou conectado com você, muito obrigado, mas ele não deixa. Então me segue lá que eu vejo, eu sigo você de volta e a gente vai trocando, beleza? Então se inscreve, curte aqui o vídeo se você já está gostando, tá? Não se esqueça que isso ajuda tanto a mim quanto seus colegas que também querem crescer na carreira. Falando do personalité, é o que ele tem maior expansão, assim, de tipos de carteira e segmentação, né? A gente pode colocar que são clientes mais clusterizados. Bom, primeiro a entrada aqui, o agente de negócio, você já é a N no Itaú, você é a N em algum outro banco, você tem um cargo de entrada, ou você não tem experiência no mercado, talvez o normal, né? O primeiro degrau seria o agente de negócio, que ele trabalha como assistente, tá? Hã, nas agências, quando você é AN mesmo, você é um cargo de 6 horas, né, que você trabalha ali junto com os gerentes. Tem algumas metas ali de produtos, não é uma meta, assim, com todos os produtos, mas é uma meta de seguro cartão, seguro pet, né, de cartão de crédito, então são umas metas mais tímidas, mas é a oportunidade que você tem para demonstrar trabalho. O que a maioria dos ANs falam do Personalité é que é bastante trabalho, então fica toda a parte operacional fica muito para o AN, e os líderes procuram pessoas que são bem organizadas, tá? Para não se perder, e aí se perder, poxa, imagina fazer um crédito e aí depender de um documento e você não passar esse documento para uma área para fazer a liberação do crédito, e aí o cliente está perdendo o financiamento do imóvel de, sei lá, 2 milhões que ele 5 milhões que ele está contratando. Olha o tamanho do prejuízo para o cliente, para a carteira, para o gerente, para o banco e assim por diante, tá? Falando aqui, tem a carteira de gerente smart, né? O Banco Itaú, o Personnalité foi o líder, né? A gente pode considerar que ele ainda é o líder, mas não mais o líder, talvez isolado dentro do alta renda, mas ele continuou o líder. E muito cliente do Personnalité adquiriu dívida, teve problemas financeiros. Ele não tem mais o perfil Personnalité, mas ele tem a conta Personnalité. Ao invés de o banco falar assim: olha, eu quero te convidar para sair, e o banco não pode fazer isso, ele fez essas carteiras, né? Ou seja, as carteiras com os clientes clusterizados ali por são clientes que talvez estão em dívida, estão pagando crédito, estão com reneg, não recebem mais, o que tinha de investimentos não tem mais. É uma carteira grande, né, de 1.500 clientes, que não é um jeito, um perfil, de alta renda, mas é ali para o banco, de repente, esse cliente deu a virada e sobra uma carteira de cima, uma carteira builder, uma carteira premium, beleza. Existem agora as carteiras de expansão, que às vezes, está abrindo em um lugar e esse gerente, ele recebe uma quantidade pequena de clientes, ou seja, ele tem uma meta reduzida ali pelo que ele tem de potencial com esses clientes, e aí a função dele é expandir, que é a abertura de conta. Então vai ter uma meta ali também maior em abertura de conta, para ele poder subir ali para 300, 400 clientes, 500 clientes, e ele já virar uma carteira premium, tá? Eu esqueci de falar ali, depois do agente de negócio, tem o gerente de conquista, tá? Que é o gerente que é só para conquistar, é só para abrir conta, 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 conta. Então hoje uma principal porta de entrada, eu vou colocar aqui tanto o gerente de conquista, o gerente builder e o gerente de expansão, tá? Falando de gerente builder, que já diz a palavra, né? Mas é um gerente que ele vai cuidar de clientes que eles estão talvez desengajados, talvez o cliente que é meio parecido com o cliente smart, né? É um cliente que ele tem o perfil Personnalité, mas ele tem conta no Personnalité e movimenta só no Santander. Ele tem conta no Personnalité e movimenta só no Bradesco. Ele tem conta no Personnalité, mas ele faz essa movimentação toda fora. E talvez ele tenha um cartão, ele deixa um dinheirinho lá. Então a função do builder é fazer essa construção da carteira, engajar clientes, trazer pessoas para ele virar também uma carteira premium, né, ele ser promovido. O premium ali já tem de clientes que já são mais robustos, tá? Cliente com investimento, então cliente ali em média até uns 2, 3 milhões, tá, em investimentos,
para poder estar na carteira do Premium. E aí o gerente Premium ele também tem o suporte dos especialistas, tá? Dependendo do tamanho da carteira, aí tem um especialista um. Se o cliente tem mais investimentos, ele pode estar com o GPAT e assim por diante. São os parceiros. Não significa que igual lá no Principal, que o gerente um ele divide com o outro gerente um especialista. O gerente 2 ele divide a carteira com o especialista 2 e o gerente 3 divide com o especialista 3. E tá todo mundo olhando para a mesma carteira. No Personalité já é diferente, junto com o Ion. O gerente Ion, ele tem o cliente comigo, talvez 5 clientes comigo, mas em outro lugar, com outra carteira, com outro gerente, é tudo meio que pulverizado, tá? Para poder. É uma forma também do banco se proteger quanto ao relacionamento. Lembra que eu falei para vocês que o gerente ou o especialista tem essa proximidade? E aí, se ele for embora, o seu cliente tem um vínculo muito forte, ele vai embora com o gerente dele, vai embora com o especialista dele. Beleza? E aí o gerente high, que é o gerente que ele atende os clientes ali até pré-private, tem os clientes com 8, com 10, com 12, com 15 milhões estão ali na carteira com o gerente high do Personalité, tá? Hã, o alta renda é para mim, bom, primeira coisa, pergunta que eu falo, e eu sempre digo isso no meu direct, eu sempre digo isso quando eu faço stories, se você olhar nos destaques lá, primeiro eu vejo essa rotina para mim, atendendo esse tipo de cliente, atendendo esse tipo de solução, eu vejo o futuro da minha carreira, porque uma coisa vai levando a outra. Quando eu vou, saio de um varejo, ou eu estou entrando no mercado financeiro e vou para um alta renda, ele me leva para algumas coisas, ele me leva para eu entender mais sobre, gestão de finanças, né, eu ser um consultor ali do cliente, eu posso me especializar mais em investimentos, então um gerente alta renda, ele pode virar um especialista de investimentos depois, ele pode no futuro, né, depois de mais estudo, tirar um CFP, de repente ele conquistar uma vaga dentro de um private, ele vai atender clientes, né, que vão precisar de vários tipos de soluções, no futuro ele, poxa, eu tenho mais maturidade, eu tenho 35, 38, 40, eu posso de repente abrir um escritório de investimentos com todos esses clientes que eu fui carregando durante a minha história, durante esse tempo, eu posso, de repente, no alta renda, me especializar mais um produto, de repente, adentrar na área de seguros dentro do banco. Então, não, você precisa entender que essa é a rotina. Eu vou olhar noticiário, eu vou olhar tá, notícias de investimentos, eu vou falar de seguro, eu vou ligar para o cliente para falar sobre a sucessão dele, para falar que, puxa, ó, amigo, se você vier a falecer, infelizmente, a gente precisa falar sobre isso. Então, se você se vê tudo isso, talvez o alta renda seja para você. Então, talvez no estudo, talvez os materiais, os produtos, tudo que você vai começar a procurar, vai começar a te mostrar. Vai ter alguns clientes que você vai fazer visita, mas talvez o seu maior trabalho vai ser dentro do escritório, dentro da agência, dentro do prédio do banco, numa digital, ligando, né? Um ou outro almoço com o cliente, que é diferente de uma rotina, por exemplo, de um PJ, que a rotina dele maior tem que ser visitar. O cliente está atolado na empresa dele de segunda a sexta ou de segunda a sábado, alguns que não estão bem de domingo a domingo e outros que trabalham de domingo a domingo porque é um comércio aberto, eles vão estar ali focados totalmente para fazer um negócio crescer, andar e pagar as contas. Então, a rotina vai ser visitar, onde você vai fazer negócio. Puxa, Felipe, não é para mim esse PJ aí não. Talvez seja uma alta renda, talvez seja uma área de investimentos, talvez seja uma área de produto. Agora, eu me vejo falando dessas soluções, eu gosto de investimentos, eu gosto desse tipo. Então, vai ser bacana você estudar, se aprofundar, para você ir se inscrevendo nas vagas e conseguir, tá? Eu não sei de qual banco você é, mas o conselho que eu sempre dou, olha o mercado, né? Tenta primeiro o banco que você está. Puxa, eu não tenho oportunidade, eu não tenho conseguido, sabe, Felipe, ter uma porta de acesso. Eu mando mensagem, eu já mandei e-mail, já me inscrevi em vagas internas do banco e nada. Beleza, você tentou, tá tudo certo, tá tudo bem. É o momento talvez do banco, né? Muita gente quer, se você é do Itaú, por exemplo, muita gente quer o Personalité, não só você que tá aí, mas muita gente de fora, nas vagas mais disputadas. O Principal se tornou também, mas olha o mercado, tem muito banco. Se o Itaú, você não tem oportunidade do Itaú, tem o Principal. De repente você é do Prime, você é da agência varejo, não conseguiu vaga no Principal, o Itaú tá contratando. Agora, puxa, eu não sou nenhum desse, eu quero. Tem o Santander. Tá contratando, tem vaga de select no Santander. Talvez seja cooperativa, talvez seja um C6 Bank, trabalhar aqui na 9 de julho, em São Paulo. Talvez seja num BTG, seja num escritório de investimentos. Mas primeira coisa, olha essas soluções, olha a carreira, olha os bancos que você vai fazer todos os dias, tá? E aí, meu último conselho, eu falei para vocês no início, os bancos estão procurando pessoas e isso para qualquer segmento, para qualquer coisa que você for fazer é mais especialistas e menos generalistas, tá? Então saia desse pool, dessa piscina, né, de pessoas que, pô, eu sei vender seguro, eu sei vender consórcio, eu sei vender crédito, eu sei reneg, mas não sei nada aprofundado. Não sei como funciona uma regra de reneg, não sei como funciona um ciclo de crédito, eu não sei como funciona a receita da minha carteira, como que o banco ganha dinheiro, como que o negócio aqui funciona, por que que eu fiz um monte de crédito, né? Agora, 6 meses depois, aumentou demais a minha reneg. Por que que aconteceu isso? Porque, amigo,
crédito você emprestou, muita gente deveu, né, parou de pagar, fez o que fez, você recebeu o crédito, agora não está pagando, você aumentou o custo aí de seu diário de ir atrás de cliente não pagante. Então, se você não entende essas coisas, você precisa começar a se aprofundar. E não é que ficou mais difícil, não é que agora trabalhar no mercado, crescer no mercado ficou mais hard, um nível maior. Talvez algumas pessoas vão dizer que sim, mas eu vou dizer que o cliente, ele tem mais informação. O cliente sabe mais de investimentos, tem muito cliente que sabe mais de investimentos com quem trabalha com investimentos. Tem muito cliente que entende de crédito, entende de negócio, e talvez vai te dar um nó, né? E não vai ficar legal você chegar no médico e falar assim: não, você está receitando um remédio errado. Não é esse remédio aí que eu preciso. Eu preciso é de remédio X. Eu tô com esse tipo de problema. Ah, não, peraí, que eu vou chamar o meu supervisor. Ah, eu não tenho, eu sou médico. Você entendeu? Então o mercado está premiando mais especialistas. Então por isso que a gente está vendo muita agência do varejo fechar, né, muito cliente do varejo ser digitalizado, porque os bancos entenderam com os bancos digitais que você consegue atender esse cliente de forma digitalizada, você maximiza, né, a receita desse cliente que era apertadinha por conta de ter uma agência, ter segurança, de ter pedir terceiro, pagar a limpeza, pagar o seu salário, sua PLR, centenas de outras de coisas. Então a margem é muito cliente. Não, o banco eu tô entendendo. Quando a gente consegue colocar numa central várias pessoas, a IA atende, ele se auto-atende, muito cliente hoje quer se auto-atender, eu mesmo tenho que abrir conta, eu prefiro abrir conta eu sozinho, no sistema ali, vou ficar, porque vai tentar colocar um seguro, vai tentar, não, deixa eu mesmo, eu escolho as opções ali do jeito que eu quero. Então os clientes, eles estão com mais acesso à informação, os clientes ele querem produtos e serviços mais personalizados e querem que, quando ele precisar de ajuda, alguém que saiba como ajudar de verdade. Bom, turma, esse é o vídeo, tá? É um vídeo que acabou ficando um pouco longo, mas não dá para eu ser tão enxuto assim. Eu tentei ser o máximo para poder te ajudar. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, né? Se você gostou desse vídeo, compartilhe na sua rede social favorita, me marca lá. Eu vou adorar saber que de alguma forma eu te ajudei. Se você precisa, né? Se você quer ir além do alta renda, conta com a gente da Verts. Não deixe de ir aqui na descrição e ver o que a gente tem preparado aí para poder te ajudar no seu próximo passo. Beleza? Bom, um forte abraço e bora crescer.